Fala pessoal de Engenharia e Arquitetura, esse é mais um vídeo do canal do professor David Moraes. Concluindo aqui os nossos estudos de diagrama de esforços internos, hoje a gente vai discutir um método muito importante, que é o método da integração. Nesse método da integração, nós vamos estudar para condições de carregamento específicas, uma maneira de obter os diagramas de esforços internos, esforço cortante e momento fletor, sem necessariamente utilizar as equações de equilíbrio e o método das seções. A gente vai obter essas equações a partir de relações entre a distribuição de carregamento, o esforço cortante e o momento fletor. Relações estas, como discutimos nas últimas aulas, de derivação e integração. Considere esta viga de carregamento WX genérico, é uma viga biapoiada entre os apoios A e D, e esta viga tem as forças F1 e F2 pontuais, de maneira que se fôssemos resolver esse exercício através do método das seções, precisaríamos de 1, 2, 3 seções para resolver este exercício. No entanto, a gente quer tomar essa viga genérica para deduzirmos relações de derivação e integração entre o carregamento, o esforço cortante e o momento fletor. Para isso, a gente vai utilizar um trecho específico da viga, o trecho que vai do ponto B ao ponto C. Por quê? É um trecho da viga em que eu não tenho qualquer carregamento pontual. E este é um detalhe importante. Para a gente utilizar o método da integração, necessariamente precisaremos de um trecho onde não há carregamento pontual sendo aplicado para garantir continuidade na função. Daí, então, aplicando as equações de equilíbrio num elemento infinitesimal da viga entre os pontos B e C, ou seja, dentre esses pontos a gente vai fazer uma seção dupla. A gente vai pegar aqui, um elemento infinitesimal cortado por essas duas seções. E vamos aplicar as equações de equilíbrio nesse elemento infinitesimal. Então, retirando esse elemento aqui, trazendo ele ampliado para cá, nós temos o seguinte diagrama de corpo livre. Nessa seção aqui da minha direita, vai aparecer os esforços cortantes V de x e M de x, e ao caminhar aqui na viga um incremento de comprimento dx, vai aparecer aqui do outro lado um V de x mais um incremento de esforço cortante e um Mx mais um incremento de momento fletor. Então, teremos nesse diagrama de corpo livre essas forças internas mais um elemento de carregamento, Wx, cuja carga equivalente vai ser igual, como vimos, numericamente igual à área, Wx vezes dx. E essa carga equivalente vai estar a uma distância que a gente vai chamar de kdx. Se fosse um carregamento retangular, o k seria 1 sobre 2. Se o carregamento fosse triangular, como a gente sabe, o k seria 1/3 ou 2/3, a dependendo do ponto referencial que você está tomando. Então a gente vai chamar de uma constante dx essa distância da carga equivalente à seção. Beleza, então agora a gente pode aplicar as equações de equilíbrio nessa seção. Somatório das forças em y igual a 0. A gente tem as seguintes forças em y. O carregamento equivalente, então, menos Wx dx, mais o esforço cortante Vx, menos o outro esforço cortante, menos Vx, menos dV, tudo isso igual a 0.
Rearranjando essa equação aqui, nós vamos ter, passando o dv para o outro lado, nós vamos ter aqui o dv sobre dx igual a menos wx, ou seja, a derivada do esforço cortante é o negativo da distribuição de carga. Então, temos nossa primeira relação de derivação entre carregamento e esforço cortante. Aplicando agora as equações de equilíbrio nos esforços de rotação, considerando esse o ponto aqui de travamento para cálculo dos momentos, teremos então, bom, nesse caso aqui o esforço cortante não gerará momento, porque a força está passando pelo ponto de travamento. Então teremos mx mais o incremento de momento. Aqui a gente tem um braço de alavanca dx e um esforço cortante v de x, produzindo um momento horário, e na nossa conversão trata-se de um momento negativo. Então, menos v de x vezes o braço de alavanca dx, mais, nesse caso aqui a gente tinha um momento anti-horário positivo, agora nós temos um momento horário negativo, menos mx, e finalmente temos o momento produzido pela carga equivalente, que nesse caso tem um braço de alavanca kdx e está produzindo um momento anti-horário, isto é, positivo. Então, mais wx dx, que é a força, vezes o braço de alavanca kdx, tudo isso igual a zero. Podemos cancelar esses elementos da equação, rearranjando então os elementos desta equação, teríamos dm vai ser igual a vx dx menos wx kdx dx. Se a gente dividir tudo pelo incremento de comprimento, teremos dm dx vai ser igual a vx menos wx kdx, e fazendo este incremento tender a zero, esse termo da equação irá tender a zero, e finalmente teremos nossa segunda relação de derivação para esforços internos. A derivada do momento fletor será igual ao esforço cortante. Lembrando sempre de um detalhe: nós fizemos esta dedução considerando esta hipótese para a aplicação dessas equações. Eu preciso de um trecho em que não haja qualquer carga pontual sendo aplicada. Então, eu teria que aplicar o método da integração entre os trechos B e C, depois no trecho AB e em seguida no trecho CD, ou seja, sempre escolher trechos em que não há aplicação de carga pontual. Você pode estar se perguntando, se há uma relação de derivação, certamente há também uma relação de integração, e é isso mesmo. Só que aqui, claro, quando se trata de integração, se for a integral de uma primitiva, vai aparecer uma constante, então a gente precisa fazer uma integração definida. Nesse caso, nessa relação de derivação entre o esforço cortante e o carregamento, nós teríamos que ter pelo menos um ponto definido. Então, se a gente quisesse, por exemplo, fazer uma integração aqui entre esses pontos, um ponto B e um ponto X qualquer, então nós teríamos que V de X
menos um valor conhecido de esforço cortante no ponto B será igual a integral da distribuição de carga entre um ponto qualquer x e o ponto B. Aqui, analogamente, teríamos que a função do momento menos um momento conhecido no ponto B vai ser igual à integral do esforço cortante entre os pontos B e um ponto genérico x para descobrir a função do momento. Em todos esses casos, nós precisamos, portanto, de condições de contorno para descobrirmos as funções do esforço cortante e do momento fletor através do método da integração. Então, pessoal, com esse ferramental aqui agora, a gente pode aplicar essas equações e vocês vão perceber que na prática, resolvendo os exercícios, todas essas deduções elas se tornam mais práticas, mais operacionais. Fica muito mais fácil da gente entender isso quando a gente aplica no exercício. Então, aguardo vocês para os próximos vídeos. Continuem também acessando aos conteúdos das matérias, nas quais vocês estão tendo acesso aos exercícios relacionados a essa aula. Vocês vão ver que vai ficar muito mais prático, muito mais fácil utilizar isso daqui para análise estrutural. Muito obrigado pela participação de vocês, espero que tenham gostado, compartilhem esse conteúdo e aguardem os próximos vídeos aqui no canal. Valeu, pessoal!